Você tá bom, cara? Sim. Tá bonito, né, rapaz? Deixa eu arrumar aqui. Eu tenho que apertar o Sherry, alguma coisa, não é isso? Bom Share demais, screen. ó. Ao fundo do Eduardo, rapaz. Deixa eu ver aqui. Cultura. Não tá vendo? Bonito. Ah, eu acho que vai dar certo. Beleza, dá pra ver a tela agora. Pô, legal, cara. Então tá bom. E aí, tem alguma novidade aí ou não? Como é que foi o feriado? Desfilaram? Até parece, né, Rodrigo? Você sabe que ninguém desfilou, lógico, né? Mas você sabe que quando eu era moleque, a gente tinha que, todo dia 7 de setembro, acordar muito cedo, eu sou de São Paulo, para poder se preparar, era muito cedo, São Paulo faz frio, para se preparar para ir às 6h30, 7 horas da manhã, para o desfile de 7 de setembro, começava às 10 horas. E a gente ia com uma camisetinha regatinha ridícula, com um shortinho ridículo, que era o uniforme, criança, né? Meia três quartos, você nem sabe o que é meia três quartos, né? Da abaixo da linha, perto do joelho, e a gente ficava lá aquele frio, esperando lá as autoridades para a gente poder desfilar, as meninas iam de baliza, nem sabe o que é baliza, né, moçada? Baliza é aquela menina que vai na frente. Você não vai abrir o microfone hoje? Elas ficam dando pirueta na frente do desfile para fazer uns efeitos. É ridículo, ridículo. Alguns tinham fanfarra, né? Participavam da fanfarra. Era uma coisa muito boba. E aí, conta alguma coisa, Rodrigo? Novidade aí? Pior que eu não fiz nada de importante. Ainda bem, né? Porque nós estamos na pandemia. Nem saiu, né? Nem saiu, né? Não. Muito bem. E você, Eduardo Quina, o que você fez de bom? Nada de especial. Também nada de especial. Ficou com o papai e com a mamãe? É, Ah, então foi especial. É só você, né? sim, Você é filho único, né? sim. Ah, então tá bom. Tá bom, então. A hora que vocês quiserem, a gente começa aí. Né? Tem que esperar, né? Quantos tem aí, Rodrigo, participando? Pra mim não, 23. a mim Tem não que esperar parece. ainda uns 3 minutos pra começar a vir mais gente, é porque você começa mais cedo. Escuta, deixa eu falar pra você o seguinte. Teve lá uma tarefa do Unimestre, lá vocês fizeram. Sim. Sim. Ah, tá bom. Porque eu acho que muita gente já começou a desistir, né? De fazer É a sobre o tarefa. texto? É um Ah, textinho. tá. Então eu fiz. Não fez, Rodrigo? Eu fiz. Ah, bom. O Eduardo eu lembro que fez. Mas eu não sei os outros, né? O pessoal está começando a desistir mesmo do ano. Será que vai voltar às aulas esse ano? Será que vão voltar? Chances que não. É mesmo? Provavelmente não. Quer dizer, talvez volte no final do ano em rodízio, só que sabe, voltar normalmente com mais gente na sala, não. Esse ano não, pelo menos. Apesar de que os casos e as mortes baixaram, ainda tem que baixar muito mais para Ah, realmente considerar voltar às aulas. é verdade. E o interessante é que nos países que as aulas voltaram, começou a haver um aumento no número de casos, né? Está É. havendo o caso de, saindo aqui no Brasil, em Manaus, que voltou, eu acho que eu tinha falado para vocês que na primeira semana foram 324 infectados professores, funcionários. E a semana passada já passou para 700, dobrou. Uma coisa louca, né? É muito Uhum. difícil. É assim, tipo, é meio óbvio, porque vai ser um monte de gente numa sala por muito tempo, então chances é que vai Olha, contaminar a maioria. uma pesquisa no Datafolha falou que a maior parte dos entrevistados quer que só volte propriamente quando uma vacina for não disponibilizada para todos, mas oficializada, que uma vacina for feita como, essa é uma cura. Mas até lá, o que nós temos 2 meses até agora para até que uma possivelmente seja
é oficializada. Eu entendo, Eduardo. Mas aí o pessoal vem discutindo muito a saúde mental de todos vocês, né? Porque a falta de convívio, etc. Agora, há um problema. Olha, Giovana, é coisa linda. Há um problema maior aí, por exemplo, para o professor, né? Então, imagine, vocês ainda, se vocês fizessem uma espécie de bolha na sala de aula de vocês, alguma coisa assim, até daria. Mas acontece que o professor, ele não é assim, ele passa em várias turmas, né? Então, contato, e ele pode ser, a partir daí, um retransmissor. Então, é meio complicado. Mas eu estou sentindo que está todo mundo muito. A Beatriz, eu acho que chegou. Está todo mundo muito desleixadinho já, achando que o mundo já acabou a pandemia, que está tudo muito bem. Não é nada disso que o Eduardo falou. Apesar da baixa, ainda o número é muito elevado. Eu estava vendo ontem, por exemplo, a França muito preocupado porque teve 24 casos no dia. E nós temos aí milhares, né? Então, não tem condição. Pelos últimos dias a gente teve 1.500. Pois é, Rodrigo. E aí os franceses, os finlandeses, preocupadíssimos porque tiveram 3 casos. E a gente aqui, quanto você falou, Rodrigo? 1.500. Ah, peraí, eu falei em óbitos, 1.500 óbitos, casos é bem mais. O Por caso é 3 mais. meses, mais ou menos, ficou em média 1.000 mortes por dia aqui no Brasil. Agora E caiu, só né? agora começou a baixar. Baixar, eu acho que nós estamos ali numa média Jogação. de uns 700, né? Mas é muita coisa, é muita loucura. Né? É, Ontem acho que foi o menor que o Brasil já ficou, em termos de casos e óbitos. quantos foram? Você lembra, Eduardo? Olha, é que comparam, pelo menos no Jornal Nacional, comparam a cada 2 semanas atrás. É. Em mortes, diminuiu 17%, e em casos, 10%. Só que é coisa que vai e volta. Agora, então talvez, não sei, vamos ter que ver. O negócio é a gente se cuidar, porque a vida, por enquanto, é uma só, e a gente tem muito tempo para viver ainda. Eu já vivi um pouco bem mais, vocês têm uma longa caminhada, então não dá para arriscar, né? Então, eu acho melhor a gente, como aconteceu lá em 1918, o pessoal, de repente, levou do jeito que tinha que levar, a situação foi muito pior, mas a gente parece que não aprende com essas coisas, né? Você vê as praias lotadas nesse final de semana com esse feriado. Eu sei que as pessoas estão angustiadas, mas eu acho que dá para segurar um pouquinho mais, né? Tem que segurar. Vamos falar um pouquinho sobre educação? Vamos? Eu acho que eu estou Vamos, gravando, né? Vamos lá. Ô, João, tá bom. Deixa eu discutir um pouquinho. Se não der tempo de a gente terminar hoje, não tem problema, a gente tem tempo. A gente vai discutir um pouquinho sobre a sociologia da educação, né? Nós estávamos falando um pouquinho da sociologia do Brasil e agora falamos passada um pouquinho dentro da sociologia brasileira, a sociologia um pouquinho do futebol, quanto que ele permeia as nossas relações sociais. E eu queria falar um pouquinho da educação. E discutimos os problemas da educação bem nesse momento de pandemia, onde a educação, que a gente estava conversando, ela está bem em xeque. Então, quando vocês quiserem falar, por favor, falem, parem, discutam, vamos discutir, não tem problema nenhum. Moçada, a educação, para a sociologia, ela tem 2 funções básicas, né? Então, uma função é a função cultural, né? Através da educação, há uma transmissão da cultura, daquela cultura que nós estávamos falando há um tempo atrás, os valores, as crenças, a língua, os símbolos. Quer dizer, a educação, ela consolida os valores culturais, a cultura de uma população. Mas além de, e aí que eu vou entrar numa discussão, queria que eu discutisse com você, além da função cultural, nós temos uma função da educação que é uma função de socialização. Eu me lembro que quando a gente ainda começou a ter aulas ali, né? Vou puxar um pouquinho ali, eu não sei se você lembra do processo de socialização. O que é a socialização? É um processo onde nós vamos receber também, nós vamos aprender a viver em sociedade, né? Aonde começa essa socialização? Ela começa, em termos primários, na sua casa, no ambiente familiar. Na casa ou em casa, nos primeiros anos de conhecimento de vida, que a gente vai aprender
os valores, as regras sociais, as normas, como a gente deve proceder, como a gente deve sentar, se não deve sentar, quem que a gente deve respeitar, quando que a gente deve falar. Enfim, a gente começa essa função de socialização primária lá na família. E logo em seguida, para a escola, coisa que a gente estava conversando, o Rodrigo e o Eduardo estavam falando, agora está suspenso. Mas a socialização, ela entra num estágio, quando sai do ambiente familiar, entra no estágio secundário. É quando você passa a ter a escola consolidando aquilo que você recebeu no ambiente familiar. É aí, nessa socialização secundária, que a escola se torna importante, e principalmente é aí que você, como adolescente, né, você começa a questionar as regras que foram ensinadas para você lá no ambiente familiar. Você começa a entrar em choque com aquilo que você recebeu na infância e você está recebendo na escola. Quer dizer, esse processo de socialização Giovana está linda, já falei, fundamental, e essa é a função da educação. Né? Então, o processo de socialização, vou passando lá os slides para você, ele não termina na infância. Né? Quer dizer, esse aprendizado de comunicação, de regras, etc., se dá no ambiente familiar e a escola completa isso. Tanto que eu acho que eu já falei para vocês, né? O ano que vem, por exemplo, vocês vão se formar. É horrível essa palavra, né? Já perceberam o que é isso? Quer dizer, vocês vão se formar no ensino médio, é como se vocês saíssem da forma. Mas fala quem ia falar. Alguém ia falar. Ninguém vai falar. Eu só falei de concordar. Ah, que pena, podia falar mais. Deixa eu só lembrar o seguinte, moçada, a nossa educação é muito diferente. Ó, então eu estava falando para você, a socialização primária, ela vem lá na família, a escola é responsável pela socialização secundária. Ou seja, é onde a socialização sai de casa e de repente você mantém contato com outras pessoas fora do ambiente familiar. Isso é muito legal, para a escola proporcionar isso, né? Aí vão aparecer as diferenças, aí vão aparecer os embates, é o momento que você começa a questionar tudo que você recebeu, isso é muito legal. Se você for, por exemplo, em sociedades pré-industriais, pega lá, por exemplo, os nativos, os indígenas, não contaminados pela nossos valores, né? A gente repara que a vida deles é muito diferente da nossa, né? Eles não são regulados pelo tempo, o aprendizado não tem, ele tem um aprendizado, mas você não tem o rigor da divisão de trabalho, coisa do tipo. E as nossas sociedades industriais, a coisa é um pouquinho mais complicada, né? Porque o nosso processo de educação, ele passa muito pela ideia de especialização. Então, eu não sei, por exemplo, Giovana, você consegue falar? O que você pretende fazer lá? Que carreira você deseja seguir? Já tem uma noção disso ou não? Tá me escutando? Eu tô. Eu tenho vontade de ser professora. Ai, jura, Giovana? Você sabe, Giovana, que outro dia eu estava vendo, eu acho muito respeitoso, né? Muito legal. Eu estava vendo, por exemplo, há um tempo atrás, quais são as profissões que as pessoas menos desejavam. Né? Então, dessas profissões, assim que eu digo assim, as mais faladas, né? E eu fiquei assustado, Giovanni, e eu fico feliz quando você fala uma coisa dessa, porque eu fiquei apavorado quando a profissão menos desejada nos últimos tempos é a de dentista. Eu, quando vi aquilo, eu falei assim, pô, o cara não quer ser dentista, né? A odontologia ficando para trás. Talvez porque seja uma profissão muito solitária, né? Porque você não consegue conversar com o dentista, porque se você conversar, ele fala sozinho, porque você não vai conseguir responder, ou então porque os materiais são muito caros. Mas a segunda menos prestigiada é a de professor. Né? O professor acha, muita gente fala assim, pô, ser professor, porque o professor, dependendo do tipo de aula que você dá, ele não está tão valorizado, de certa forma ele é desrespeitado. Então, mas eu fico feliz, Giovana. Mas é uma coisa para a gente amadurecer. Mas na nossa sociedade, a gente busca isso, Giovana. Quer dizer, é como se você ficasse sendo preparado no ensino médio para se especializar em algo.
É coisa que não acontece normalmente em sociedades não tradicionais como as sociedades nativas, onde todo mundo aprende um pouquinho de tudo. E nas nossas sociedades há essa ideia de eu vou me formar, eu vou ser dentista, ou eu vou ser professor, ou eu vou ser médico, ou eu vou ser engenheiro, numa divisão social do trabalho muito intensa. Mas legal. Vamos lá. Desculpa, Giovana, você sabe que é muito cedo ainda para a gente decidir isso, né? Vocês têm noção. Eu falei para vocês, não sei se comentei, que a minha. Eu sou de uma fase em que obrigatoriamente você fechava o ensino médio, que era chamado colegial, e nós sabíamos que nós íamos fazer cursinho. A gente sabia disso, eu sou de São Paulo, né? Então, o cursinho, ele era um momento de amadurecimento para aquilo que a gente pensava ou imaginava que poderia ser a nossa vocação. E mesmo assim, eu entrei muito cedo, né? Entrei 18 para 19 anos e eu não tinha maturidade para escolher o que eu desejava. Contei isso para vocês? Ou não? Não, Não, eu não eu não lembro. tinha maturidade. E um paulistano romântico, eu fui fazer a minha agronomia. Eu contei isso, né? Acho que você já falou que Eu você acho que queria. sim. É Ah, Essa verdade. você contou. Eu contei, fiz agronomia, errei forte, mas por ver numa sociedade capitalista, eu falei assim, pô, agronomia era a profissão do futuro, mas péssimo, né, estudante de agronomia, péssimo agrônomo, até que de repente me aparece o professor e fala, me convida, ele fala assim, Ronaldo, cai fora porque é melhor você vazar rápido, porque senão você vai se frustrar ainda mais, né? Agora, moçada, eu vou discutir, então é muito cedo, a gente não tem maturidade para isso, e aí fica aquela ideia, muitas vezes, ai, se eu não passar no vestibular, será que eu vou ser amado? Tem tempo para tudo, que é o que eu estava falando. Então tem muito tempo para amadurecer, a maior parte quem entra cedo erra no curso, então dá para gente segurar um pouquinho a onda. Eu não sei se vocês lembram do Émile Durkheim. Eu vou falar um pouquinho do Durkheim. Não sei se vocês lembram daquele sociólogo clássico, né? O Emily Durkheim é aquele Lembro. lá, lembra, né? Dos fatos sociais e tal. não E tem o como Emily, esquecer. não tem, né? Por quê? Até hoje em dia. Verdade. Não dá para esquecer porque a gente falou que a gente está vivendo aí um fato social patológico, né? Com a pandemia. Mas o Durkheim, ele defende o processo da educação. Ele fala que a educação e a escola é uma instituição, no caso a escola, uma instituição fundamental para conseguir ela, a escola, junto com a igreja, com o Estado e com a família, fazer com que o indivíduo ele respeite as regras sociais e a sociedade não tenha sobressaltos revolucionários. É porque, é claro, Durkheim é bem conservador, assim como Conte, e fala assim, ó, a educação é fundamental, repito, se você for no slide, junto com a escola, a família, o Estado e a igreja, para consolidar os processos sociais. Então, o Durkheim ele defende a educação, né? Então, vamos lá. Só que nós temos outros autores, eu não sei se vocês já em filosofia já ouviram falar de um rapaz chamado Michel Foucault. Alguém já falou em Michel Foucault? Não? Acho que não. Não! O Michel Não, é Foucault, estranho. não deve ser estranho, porque o Michel Foucault é um francês, né? Ele morreu em 1984, faz pouco tempo, né? E o Michel Foucault, ele tem uma obra espetacular chamada Vigiar e Punir. É uma obra linda, uma obra que se você puder dar uma lidinha, leia. Porque o Michel Foucault, nessa obra, ele fala que nas escolas nós temos métodos semelhantes a um exército, aonde você disciplina as pessoas. E ele fala isso, né? Por exemplo, as carteiras colocadas em fileira, o professor aparentemente com uma certa autoridade, a coordenação com outra autoridade. Você muitas vezes só pode falar quando é convidado para fazê-lo. Então, ele critica muito, o Michel Foucault, essa disciplinarização das escolas, colocando que vocês sequer podem optar por a escolha do currículo que vocês desejam. Porque até o currículo vem de cima para baixo. Olha, vocês vão ter tantas aulas de sociologia, vocês vão ter tantas aulas de história, vocês vão ter tantas aulas de matemática, impondo algo. Então, o Michel Foucault, diferentemente do Durkheim, ele critica a forma como a escola
ela trabalha, como se fosse, na verdade, no mesmo sistema de quartéis. Então, ele fala assim, a escola, ela vigia, ela não cumpre, talvez, as suas funções, porque ela, mais do que estabelecer liberdades, ela controla. É hora do sinal, é hora de cair e etc, etc. Quais os objetivos, então, vamos lá, da educação, né? Olha esse aqui. Eu falei para você, a educação procura estabelecer e concretizar a socialização do indivíduo, mas a educação, olha aí, Giovana, essa é para você que ele estava falando. Ela tem, ó, se você for dar uma olhadinha lá no slide, é um processo, segundo a teoria, aonde a gente vai desenvolver ou procurará desenvolver as potencialidades de cada um. Aí me vem a pergunta: será que a escola faz isso? Será que a escola ela trabalha para verificar quais são as aptidões do Eduardo, do Rodrigo, da Giovana? Eu estou falando de quem está do João, de quem está aparecendo aqui para mim. Será que a escola ela cumpre o papel de fazer você verificar quais são as suas habilidades, quais são as suas potencialidades? Alguém poderia me falar? Você acha que a escola cumpre esse papel? O de socialização, sim. Mas ela ajuda você a descobrir quais são as suas vocações? Quem responde? De certa forma, Eu sim. acho que sim. Hã? Eu sinceramente acho que sim. Eu também. Né? Você acha que não vai, né? Que não ajuda, né? Eu também. Não sei. Agora, moçada, vocês estudam. Olha aqui, ó, o Emily Durkheim, ele está falando que o processo tem que ser laico. Ele fala isso muito legal. Quer dizer, o sistema educacional não tem que ter ligações religiosas, ele tem que ser republicano. Aparece um outro cara aqui, o Talcott Parson, que também pensa como Durkheim, e ele fala que a educação ajuda a perpetuar o que nós temos, e nesse de perpetuar, deixa eu falar para vocês uma coisinha. Você não ouviu falar da minha boca de um tal de Pierre Bourdieu? É que eu não tenho como escrever aqui porque eu não sei escrever, mas aparece no teu texto se você quiser. Esse Pierre Bourdieu é um francês, ele morreu em 2002. Esse Pierre Bourdieu, ele fala mais ou menos que a escola ela reproduz as desigualdades existentes na nossa sociedade, o que não é errado. Se você olhar, por exemplo, por mais que nós estejamos num sistema remoto, pensa comigo. Você está tendo aula à distância, está na tua casa, isso aqui, mas se a gente fosse para o ambiente escolar, você concorda comigo que a escola, ela reproduz as desigualdades sociais? É só você observar. Você está numa escola particular. É na escola particular que vai sair o agente pensante. Olha o Tiago aí, o Tiago apareceu. O professor, o médico, o engenheiro, o dentista, não sei. Mas se você olhar para as escolas públicas, não sei se alguém já visitou essas escolas públicas ou já passou pelas escolas públicas, o Pierre Bourdieu falaria, no caso do Brasil, há uma escola que forma indivíduos que vão exercer determinada liderança numa sociedade e aqueles que vão ser peão de obra. Não sei se está me entendendo. Porque aqueles que estão jogados na escola pública, esses, na verdade, eles não têm o estímulo, talvez, que vocês têm, eles não têm as cobranças que existem sobre vocês, porque é muito diferente da escola privada. Então, a escola privada, do jeito que está, ela formará indivíduos pensantes que vão capitanear a sociedade. Agora, aqueles que vão trabalhar os peões de obra estão lá na escola desigual, que é a escola pública. Uma coisa muito interessante, eu não sei se comentei com vocês, você sabe que eu nunca estudei em escola particular. Eu contei isso para vocês? Não, eu nunca estudei em escola particular. Aí você fala assim, nossa, coitadinho. Não, moçada. Escola particular, aí eu vou de encontro com o Pierre Bourdieu está falando, escola particular, eu comecei a estudar para valer, né? Quer dizer, entrando no ensino básico, que seria o primário meu, primeiro aninho, que para você é fundamental 1, eu entrei em 1970, né? 6 anos, etc.
E a escola pública era a escola boa. A escola particular era a escola para vagabundo. Olha a loucura que nós estamos. Talvez você entenda o que eu quero falar. Um dos maiores dramas, então eu sempre estudei em escola pública. Escola particular era para quem não queria estudar. Quando eu completei o meu ensino fundamental, né, o Fundamental 1, Fundamental 2, que para mim era primário, depois ginásio, que virou primeiro grau há um tempo atrás, os 8 primeiros anos, que agora são 9, o interessante, o rigor era tal, moçada, que para sair do ensino fundamental 1, para entrar no 2, ou seja, do primário para o ginásio, a minha época, nós tínhamos que fazer exame de admissão. Se você, ao terminar a quarta série, não estivesse preparado, você não iria para o ginásio, não iria para o Fundamental 2, voltaria para a quarta série. Isso acabou. Quando eu terminei o meu ginásio, eu fui fazer vestibular, que é o chamado vestibulinho, para poder entrar numa escola pública de ensino médio, que é a sua. Que para mim, na verdade, na época era segundo grau. Colegial para outros, né? E eu contei para você que um dos maiores dramas da minha vida foi que eu fui fazer o vestibulinho. Contei? E não passei. Contei? Acho que nunca falou. Não. Moçada, eu fui fazer o vestibulinho e eu, né, achando que eu era o máximo, eu fui escolher lá em São Paulo a segunda, não foi a primeira. Né? A primeira era a Federal de São Paulo, né? Então não é do âmbito estadual. Eu fui pegar a mais concorrida do estado. Aí, de repente, cheguei lá, fui fazer, falei, tranquilo, né? Vou passar, vou tirar de letra. Resultado, foi o grande drama da minha vida. A minha família nunca ficou sabendo, ninguém. Agora vocês não vão contar também, porque papai e mamãe morreram, não tem ninguém para contar. E também não interessa mais, mas eu fui ver o meu nominho na lista de chamado vestibulinho. Tal era a concorrência para a escola pública. Porque vocês estudam que é o ensino médio hoje. E eu não vi meu nome. Desespero. Eu comecei a andar pela cidade de São Paulo procurando emprego. Porque eu teria que chegar em casa e falar para papai e para mamãe, e falar assim, ó, eu não passei, vou para a escola particular, mas eu já solucionei o problema porque eu arrumei um trabalho. Uma semana circulando por São Paulo, rezando, pedindo a papai do céu, pelo amor de Deus, desse um jeito naquela situação. E de repente eu fui numa segunda lista, numa segunda chamada, o meu nominho estava lá. Nunca ninguém ficou sabendo disso, mas foi um grande drama. Por quê? Como eu iria chegar em casa e iria falar, eu não passei numa escola pública e vou estudar numa escola para vagabundo, que era a escola particular. Olha como que as coisas se desenvolveram. E era linda a escola pública. Aliás, também no ensino superior, sempre escola pública, e ainda mais no ensino superior, eu nunca admiti não ser escola pública, porque é o inverso do que acontece hoje. Se no ensino fundamental 1, 2 e colegial, a escola pública ela está sucateada, no ensino superior é onde as coisas acontecem no Brasil ainda. O ensino superior público é muito bom hoje, o privado nem tanto. Há uma inversão, não sei se vocês entenderam. Até o ensino médio, a escola pública ela não funciona muito bem. Mas no ensino superior, a escola pública funciona muito bem, porque ali é que estão os principais nomes, os principais doutores e tem ciência para fazer. Então inverte-se a situação, a gente vai entender isso. Ou por que que acontece? Agora, aliás, eu estou dando um puxãozinho, porque eu falei assim, ó, vá fazer uma universidade pública. Você que estudou ensino médio, está numa boa escola, você tem a obrigação dessa escola pública. Não ir para a privada. A privada é para quem, na verdade, não tem condições mesmo. E você tem. Mas vamos lá, deixando isso de lado. O grande lance de ter estudado escola pública o tempo todo é porque a escola pública sempre foi democrática. Eu puxava o saco do pretinho, é preto mesmo, lá da favela de São Paulo, porque ele jogava bem futebol. E ele puxava o saco porque precisava de cola. De qualquer forma, ixi Maria, já faltam 10 minutos só. De qualquer forma, nos dávamos muito bem, nos entendíamos muito bem. As diferenças, elas apareciam, mas eram respeitadas. Porque um convivia com as diferenças do outro. Hoje nem tanto. Então, o Pierre Bourdieu, ele fala exatamente isso.
O que aconteceu? No caso de países como o Brasil, a escola pública de ensino médio, ensino fundamental, que era boa, foi sucateada. E a escola particular ficou boa. Hoje, estudar em escola pública era, como a minha época, estudar na escola particular. Inverteu-se. A escola pública era boa e perdeu-se. Pelo menos até o ensino médio. A escola particular ganhou espaço. E o Pierre Bourdieu, ele fala exatamente isso. O que nós estamos tendo no processo educacional é simplesmente uma visão do trabalho, onde aqueles que têm condições de estudar vão galgar os melhores postos, e aqueles que não têm condição de estudos ficam para trás. Alguém ia falar e eu não deixei? Alguém ia falar? Não. Não? Tá. Tá muito chato. Posso continuar um pouquinho mais ou não? Pode. Posso, vocês são maravilhosos, né? Vamos lá, moçada. Vamos falar das ciências sociais. Ciências sociais, sociologia, antropologia, né? Economia, geografia, história, né? Ciências humanas e sociais. Engraçado, moçada, nós vamos entrar num conceito de juventude, né? Vocês são jovens. E aqui eu fui buscar, por exemplo, dentro desse conceito de juventude, que é um conceito muito novo, né? E para as ciências humanas e sociais, olha aqui, aparece o Pierre Bourdieu, né? É muito interessante você falar em jovens, e o Pierre Bourdieu, esse francês, que eu falei com você que morreu em 2002, ele fala, não é adequado você falar em jovens como se todos fossem iguais. O Rodrigo tem uma maturidade diferente da do Eduardo, que tem uma diferente da Giovana, que tem diferente do Tiago, que tem diferente do João. Não é algo homogêneo. Até porque o Pierre Bourdieu fala assim, ó, não é idade biológica um dado que a gente constrói. Percebe? Agora, é duro colocar todo mundo numa mesma caixa e falar assim, ó, todo mundo que tem lá entre 14 e 19 anos, se bem que a juventude está se estendendo, é jovem. Pô, cada um tem uma visão de mundo, cada um amadureceu de um jeito, cada um tem o seu histórico. Agora, no Brasil, se vocês observarem, horrível isso, nós temos cerca de 220 milhões de habitantes, 50 milhões de jovens, quer dizer, muita coisa, até 19 anos. O termo juventude no Brasil geralmente está vinculado a problema social. Pode reparar, né? Então, por isso, a gente fala assim, os jovens têm que ter uma atenção especial do governo, políticas públicas, porque vocês parecem ser um problema, né? Então, o que acontece, por exemplo, para a gente entrar nos problemas da educação no Brasil? Você vai pegar os dados levantados, então juventude parece que é sempre um problema, e um dos maiores problemas da educação no Brasil é a evasão escolar. Eu vou dar um número para você, a semana que vem eu vou repetir. Eu não sei se vocês sabem, olha o privilégio de vocês. De cada 100 alunos, de cada 100, que entram no primeiro ano do ensino fundamental 1, de cada 100, louco que eu vou falar, apenas 8,1 completa o ensino médio. E dos 100, Rodrigo, só 3,4 chegam ao ensino superior no Brasil. Eu vou repetir. De cada 100 que entram, 3,4 chegam ao ensino superior. O resto se perde no caminho. Então, um dos maiores problemas é a evasão escolar. Evasão é a fuga, o cara quer vazar da escola. Eu já passei em algumas escolas públicas, né, visitando, né, escolas de ensino médio, e você percebe ali, o cara fala assim, o que eu mais gostaria de fazer é arrumar um emprego no shopping, de vendedor, não sei do que. Eu quero ganhar a graninha minha. Agora, ele não tem um projeto. E por que o projeto de estudar como você tem? E por quê? Aí nós vamos listar alguns problemas que não sou eu, né? O próprio governo brasileiro admite. Situação econômica e financeira desfavorável, né? Então, quer dizer isso? Primeiro, nós vivemos nesse momento de pandemia, que você é um privilegiado. O cara, ele não tem uma grana suficiente para alimentar nem para se vestir. Ele não tem, por exemplo, condições de fazer pesquisa. Ele não tem sequer caderno para realizar as tarefas dele. Se eu disser para você que
chega mais ou menos em outubro, professores de escola pública chegam a levar cadernos e até lápis e caneta para o aluno ter onde escrever. Então, isso para você é uma realidade absurda. Então, essa situação desfavorável, imagine nesse momento de pandemia se o cara tem internet para ficar ouvindo o professor. Então, essa situação é uma situação que gera essa evasão escolar. Outro problema, o cara tem que trabalhar, pô. O cara tem que ajudar na manutenção familiar. Então, essa necessidade de trabalhar faz com que ele abandone aquilo que lhe parece supérfluo, que é a escola. Né? Então, há uma dificuldade, olha o que eu estou colocando aqui, que o cara conciliar horário, custo, e ele desiste de trabalhar. Então, primeiro, ele não tem estrutura necessária para o estudo e ele precisa sobreviver com a família. Outra razão, a distância da escola. É que vocês têm uma realidade, a realidade por aí é outra. Se você for na área rural, por mais que as prefeituras coloquem para o ensino fundamental 1 e o fundamental 2, transporte escolar, é adequado. Agora vamos pensar em termos de Brasil. Nós estamos falando de uma realidade aqui no Paraná onde já é difícil, que não sei se vocês têm essa noção. Imagine o cara que de repente está lá na Amazônia, que para chegar na escola ele precisa pegar um barco e navegar por cerca de 2 horas para chegar na escola. E depois mais 2 para voltar. Qual o ânimo? Então, esse sistema de transporte também não funciona. Outra razão para o cara abandonar. Parece que, bom, se bem que escola particular tem muito isso, né? Mas aqui não há assistência nenhuma, principalmente escola pública. O cara se envolve com droga. E de repente o desestímulo se torna total. E principalmente garotas que engravidam muito cedo. E aí vão ter que cuidar dessa gravidez e automaticamente vão abandonar a escola e não voltam mais, porque tem um filho. Outra razão, o cara tem dificuldade de aprendizagem. Para você ter ideia, não sei vocês, né? Eu imagino que o estímulo remoto para você. Você sabia que no Brasil 70% dos brasileiros, não vou falar disso, não sabem resolver problemas matemáticos básicos. É um dado admitido pelo governo. 70% dos brasileiros não sabem resolver problemas matemáticos básicos. A última pesquisa que eu vi foi uma pergunta assim para alunos de 3º ano de ensino médio. 3º. Você está no 2º. Já vai acabar meu tempo, se desligar, não é falta de educação, é que acabou o tempo do Zoom. Mas simplesmente perguntaram para estudantes do ensino médio da faixa de vocês o seguinte: o que era mais vantajoso? Comprar 2 lápis por R$ 1 ou comprar 6 lápis por R$ 1,80? É mais vantajoso comprar 2 lápis por R$ 1 ou 6 por R$ 1,80. A grande maioria falou que a grande vantagem era comprar R$ 2 por R$ 1. Só que não consegue perceber que o lápis vai sair por 50 centavos. É que ele acha que vai gastar menos. Vou gastar R$ 1. R$ 1,80, o lápis vai sair 30 centavos. Mas ele fala, mas eu vou gastar R$ 1,80. Então é mais vantajoso. Outra coisa, deram 100 manuais agora, recentemente, 100 manuais de furadeira para os alunos de ensino médio da idade de vocês, vai acabar meu tempo? 100 manuais. E a furadeira? Leia a furadeira e faça funcionar. 32 conseguiram. Porque o cara sabe ler, mas ele não entende o que ele está lendo. Então, em termos de leitura, essa dificuldade de aprendizagem faz o cara abandonar a escola. Então, nós falamos de um problema, que é o problema do Brasil. Depois eu vou mostrar mapas para você, que é o problema da evasão escolar. O cara vai embora da escola. Qual é o atrativo? Lá fora, muito mais gostoso. O cara precisa sobreviver. Dificuldade de transporte. Eu não estou entendendo. Ele abandonou a escola. Vocês são privilegiados. Então, tratem de corresponder a tudo isso. Moçada, meu tempo vai acabar. Espero que não tenha